Olha, não há mais como utilizar a palavra indignação com a classe política, porque realmente esses caras, como diziam o Boechat, fazem parte de uma outra espécie. E quando você pensa mesmo em entrar para essa outra espécie, no meu caso é só interesse público. Eu não tenho interesse nenhum, não sei interesse público. Tem exposição diária, não precisava pensar nisso, mas eu vou relembrar aquilo que foi dito há muito tempo. Se você não ocupar um espaço para ajudar a sociedade, esse espaço será ocupado por um insensível, por um ladrão, por um cara que não pensa, na verdade, no povo, pensa em si, no governo do bolso para o bolso. E isso é o que a gente tem visto muitas vezes por aí. Claro que tem gente empenhada dentro da política em mudar essa situação do quadro político, mas de uma maneira geral, você só vê uma falta de sensibilidade, você só vê uma falta de amor ao próximo. E a coisa é tão descarada, mas tão descarada, que não tentam mais nem disfarçar. Já nem tem preocupação de disfarçar. Ora, eu já cansei de falar e você já cansou de ouvir que não dá mais para você aguentar, no meio de uma crise terrível, você ouvir a palavra aumento como se fosse a coisa mais simples do mundo. Eu fico muito feliz quando a Juliana vem aqui e diz que um grande economista está dizendo coisas que eu falei há 10 mil anos atrás. Eu fico muito feliz, porque eu sou um cara que tem uma inteligência mediana, mas eu observo muito. Eu ouço o que as pessoas dizem, eu vejo o que as pessoas fazem. Então, não precisa ser Pelé da inteligência, aliás, parabéns ao Pelé, que fez 81 anos, e não adianta, hein? Cada vez que eu vejo mais futebol, eu discordo da opinião de que alguém possa ter chegado perto do Pelé dessa geração nova, dessa molecada nova aí. Pelé jogava alguma coisa que era muito diferente do que essa molecada joga hoje, que tem caras muito bons, mas que é uma heresia compará-los ao Pelé. Bom, mas continuando, esses caras perderam completamente a vergonha na cara. É aquilo que eu disse, né? Os governos brasileiros, a tal velha política que o Bolsonaro disse que nunca ia entrar e entrou para continuar governando, porque o poder deve ser muito bom, né? O poder deve ser fantástico. O cara entra no poder e ama o poder. Por exemplo, você vê esse Paulo Guedes sangrando completamente pelo lado da economia da Faria Lima, que é o grande parte do PIB brasileiro, que não engole mais os erros do Paulo Guedes, mas principalmente pelo lado do povo que está sangrando de fome, de doença, da política econômica do próprio Paulo Guedes. Mas está lá, aferrado ao poder. Se ele tivesse um pouco de sensibilidade, ele já teria pedido demissão. Não ia desgastar ainda mais um presidente que diz que não entende de economia, mas que mantém um cara que é muito ruim na economia como o Paulo Guedes. O problema todo desses comentários todos de política é que o governo brasileiro está fazendo o que todos os governos sempre fizeram no Brasil. A maioria deles. Uns mais, outros menos. Não é? Uns roubaram demais, meteram a mão demais, arrebentaram com os cofres públicos e saíram ilesos. Estão soltos, livres, leves, para serem julgados pelas urnas, porque passearam pela cadeia, mas não estão nem aí com o passado que eles mesmos querem esquecer. Não aconteceu isso comigo, isso foi injusto e tal. Mas muitos só passaram pela cadeia e tem hoje aí o nome limpo, enquanto um cidadão que deixa de pagar R$ 5 uma conta de energia elétrica vai para essa lista execrável do Serasa, que eu não admito que você fale que um cidadão brasileiro tem o nome sujo. Sujos são vocês, na mente, no corpo, na forma de agir. Sujos são vocês que
ao representar o povo, com certeza transgrediram nas leis morais, nas leis espirituais, nas leis físicas e roubaram o povo brasileiro. Não é possível que um cidadão que não deixa de pagar conta quando tem dinheiro no bolso, o pobre paga conta quando tem dinheiro no bolso, de repente deva 5, 10 reais e vai, o meu nome está sujo. Não, não. Erga a cabeça, porque o seu nome nunca teve sujo. Quem está sujo é essa classe política, boa parte dessa classe política que, na realidade, usa o dinheiro errado e, quando usa errado, às vezes confunde o bolso público com o seu próprio bolso. Então, é essa a situação que nós vivemos no Brasil. Não é o problema do cara furar o teto de gastos, é o problema do cara ter, primeiro, a covardia de não chegar para o presidente da República e dizer para o presidente da República: presidente, o senhor está gastando errado. Quando o senhor fala que não ia entrar na velha política e entra, o senhor está gastando um dinheiro que vai precisar lá na frente para o povo. Aí o cara dá 34, 33 bi para parlamentares e emendas que ninguém nem ouve falar dessas emendas, ninguém nem sabe como são aplicadas essas emendas, que exatamente na soma dos valores, depois de que eu vi institutos renomados, né, dizerem, mas eu já tinha percebido no dia que saiu a notícia, e foi tema do meu comentário aqui. É que nem você, quando você tinha dinheiro, lembra aquela coisa chamada dinheiro? Eu estou falando com a classe mais pobre, né? Ou com a classe média que já está sendo extinta. Quando você tinha dinheiro, quando você gasta errado, você termina o mês no cheque especial. Quando você ganha muito pouco e gasta errado, aí você quebra de uma vez e nunca mais sai do cheque especial. Mesma coisa é o governo. Além dos caras roubarem, eles gastam errado, dão dinheiro para quem não merece, aplicam dinheiro em lugar podre. Então, não adianta nada. O que podia acontecer é essa trombada com o ministro que não avisou para o Bolsonaro não entrar na velha política, dar dinheiro para político, né? Distribuir dinheiro para político. Ele mesmo fez uma política completamente errada, o Paulo Guedes. Ele errou em todos os termos econômicos que eu tenho o direito de errar, você tem o direito de errar, mas um economista como ele, que se diz inventor da roda econômica, inventor dos números, da matemática e tudo mais, ele não podia errar. Porque ele errando, ele acaba com o país. Você acaba com a sua família, com a sua casa, perde a casa, perde o carro, perde o rumo, perde a empresa. O Paulo Guedes acaba com o Brasil inteiro, é o que ele fez. Entendeu? E o presidente da República distribuiu o dinheiro para quem não devia distribuir e agora não tem grana. Tá? Isso é uma barbaridade terrível quando você precisa de todas as formas definitivas. Eu também falei aqui. Em época de crise, você tem que utilizar o dinheiro para salvar o povo. Nunca foi pensado nisso até agora, quando esse ministro vem e, depois de pregar calote dos precatórios, né, de ficar com imagem de caloteiro, o Brasil ficar com imagem de caloteiro, espantar todo e qualquer investimento que reaquecesse a nossa economia, nós que já estamos isolados por causa de uma política ambiental em que se diz que a gente não queima, a gente não faz garimpo ilegal, queima árvore, faz garimpo ilegal também. Preserva muito, mas transgride muito também. E não adianta querer brigar com os mais poderosos, porque o cara acabou com as florestas deles, porque o cara acabou com o mundo inteiro. Não é a gente que vai ter que acabar com o nosso. Nós temos que preservar primeiro para o nosso país. E não é afrontando essa gente que tem bomba atômica e tem poder econômico que nós vamos permitir que o Brasil saia dessa situação lamentável que os governos todos, além do governo Bolsonaro, todos esses governos jogaram o Brasil nessa desgraça que nós estamos. O último deles foi o governo da senhora presidente Dilma, a quem eu respeito, o senhora como mulher, mas foi uma péssima presidente, com aquele Manteiga, que foi um péssimo ministro da Economia, só não foi pior do que o Paulo Guedes,
e jogaram o Brasil já numa pandemia econômica naquela época, né? Uma doença do dinheiro naquela época em que a nossa economia ficou doente a tal ponto de nós termos os números iguais ou parecidos da pandemia que assolou o mundo e que deixou o mundo numa situação terrível. Moral da história, o presidente gastou errado porque quis voltar à velha política, aquela que ele é muito mais político do que militar, porque ele tem muito mais anos de política do que de militarismo. Tá? Então ele voltou a praticar coisas que ele já conhece do parlamento há muito tempo, e o nosso Paulo Guedes simplesmente não teve a coragem e não teve a vontade de aconselhá-lo a não fazer isso. Enquanto o presidente fazia essa bobagem de dar dinheiro para político, o Paulo Guedes arrebentava com a nossa economia do outro lado. E agora, o presidente quer dar força a ele. Na verdade, eu duvido que o presidente esteja dando força a ele. Eu acho que o presidente está segurando o Paulo Guedes para, no momento certo, dar carne aos leões. Quando ele chegar numa situação difícil, mais do que já está, né, ele vai e dá o Paulo Guedes para os leões devorarem e diz a culpa é dele. Do mesmo jeito que o Paulo Guedes foi traíra com a equipe dele e diz que a culpa era dos mais jovens, que foram insensíveis ao povo, depois de que, segundo consta, levou uma dura do presidente da República que dizia que eles não conheciam as ruas. Né? Pelo jeito, até o presidente está começando a esquecer o que são as ruas. Até ele está perdendo o rumo e o caminho. Tá? Já devia ter mandado o Paulo Guedes embora há muito tempo. É que depois não ia sobrar mais ninguém para culpar. Ah, tem crise na saúde, manda embora o Pazuello. Ah, tem crise da segurança, manda embora o Moro. Ah, tem crise da saúde, manda embora o Mandetta. Não que esses caras não tenham merecido, acho que até mereceram mesmo. Mereceram mesmo. Um foi traíra, outro foi péssimo, o outro foi péssimo dos péssimos, entendeu? Mas é sempre carne aos leões, nunca a culpa é do cara. Né? Quando o leão está com fome, dá comida para ele. E é assim que vai ser o futuro do Paulo Guedes. Não acredito que o Paulo Guedes fique muito tempo aí. Mas não adianta ter agora o Paulo Guedes para dar carne aos leões, porque os leões já estão morrendo de fome faz tempo. Ninguém aguenta mais. Depois da quebradeira que ele provocou, mas também por culpa do presidente que mantém ele lá, não adianta mais nada. Agora, sei lá se ainda há tempo para salvar-se dessa péssima política econômica que jogou o Brasil. É claro que por causa de uma doença terrível que abalou os alicerces do mundo, mas jogou o Brasil numa situação pior do que a maioria dos países está enfrentando essa crise pandêmica terrível, lamentável e com muito sofrimento. Aqui no Brasil, o sujeito não tem comida. Aqui no Brasil, o cara não tem arroz e feijão no prato. Aqui no Brasil, o cara não tem um teto sobre a cabeça, tem 60 mil pessoas morando na rua. E outro dia, o senador Omar Aziz disse, Atena, a maioria das cidades do meu estado, do Amazonas, não tem 60 mil pessoas. Aqui tem mais de 60 mil pessoas, ou quase 60 mil pessoas, morando na rua, que a gente saiba. Tá? Então, você falar de aumento de combustível toda hora não adianta, porque, primeiro, o presidente, que tem uma série de contrassensos, agora está falando a bobagem de que a vacina provoca AIDS. Isso é terrível, isso é uma facada no coração da saúde pública. Se a vacina não salvou, e salvou a humanidade de praticamente estar à beira da extinção, como é que o presidente da República vem a público dizer que vacina provoca AIDS? Isso é o fim do mundo. Isso é perder completamente o rumo e a razão. Não pode. Não tem cabimento uma coisa dessa. Quando o presidente fica calado, ele vai bem. Mas, de repente, vem dizer que vacina provoca AIDS, quando está provado que quem não vacina tem um risco muito maior de pegar a doença, transmitir a doença, matar as pessoas. Não pode, não pode. Mesma coisa assim é na economia, em todos os setores que nós estamos enfrentando
de uma crise de humanidade, de uma crise de razão, de uma crise de amor ao próximo. Não é? Com esse ódio desgraçado que a gente vai enfrentar dessas eleições, porque essa polarização é estúpida, acima de tudo, respeito o eleitor de um e de outro, mas você votar no outro porque tem ódio de um, não porque gosta do outro, está errado, não é legal, não é, eu não sei até que ponto um que já arrebentou com o Brasil, no mínimo, hein, inventando o governo da presidente Dilma, e o outro que está aí sem, na realidade, tomar nenhuma providência pelo povo, não tomou mesmo, se omitiu de tudo e está garantindo que a omissão dele foi o grande plano de governo dele. Ah, eu não mandei as pessoas ficarem em casa. Esse foi o grande plano de governo do presidente Jair Bolsonaro. O maior plano dele foi esse. A maior invenção dele foi o Paulo Guedes. Olha, eu não interferi na economia, eu não mandei. Quem mandou foi prefeito, quem mandou foi o Supremo, quem mandou foi governador. O que adianta? O seu maior plano de governo é dizer que o outro errou, que o outro não fez nada. Se você também não fez, pô, já quase no fim do governo, esse é o seu maior plano de governo. Então, olha, não adianta eu ficar repetindo aqui todo dia. Eu estou cansado de falar e você está cansado de ouvir. Mas, resumindo a ópera, você não tem combustível no tanque, você não tem arroz e feijão no prato, não tem casa para morar, tem só uma saúde decente por causa de milhões, na realidade, de brasileiros que lutaram para você não morrer, brasileiros e médicos e enfermeiros e pessoal hospitalar do mundo inteiro. Esse pessoal lutou para você não morrer. Então, o furo no teto, né? O furo no teto é apenas um grande furo que se torna ainda maior desse governo e de todos os governos que nunca, na verdade, pensaram no pobre, nunca, na verdade, pensaram na classe média, nunca, na verdade, pensaram nem no rico. Esses governos todos já furaram o teto da incompetência, da falta de humanidade, do que é ser político, da democracia. Esses governos todos, não é só esse não, hein? Todos esses que vieram aí para trás, todos eles cometeram erros, crimes graves, que não foram julgados, que não serão julgados, mas que eu espero comecem a ser julgados nas urnas. O teto da complacência, o teto da dignidade, o teto de saber o que é ser humano, o teto de ajudar o pobre no momento em que ele mais precisa, o teto de ajudar você, esse teto já foi furado há muito tempo e ninguém fez nada para conter esses inimigos do público, esses inimigos do povo, esses inimigos seus. Há muito tempo que nós convivemos com esses inimigos e adoramos esses inimigos e votamos nesses inimigos. O teto da vergonha já foi rompido há muito tempo no Brasil. Não foi agora. Agora só aumentou o furo no teto. RB fechada com você.